Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é uma alegria ter você por aqui. Esse é o 5º episódio da nova linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Se você é advogado, contador, economista ou administrador, porque esses profissionais também podem atuar na administração judicial, fique ligado nessa linha editorial, porque eu pretendo compartilhar com você caminhos para o ingresso no mercado de recuperação judicial. Essa linha editorial, se você explorar bem e acompanhar todos os episódios, pode ser um divisor de águas na sua carreira e vai permitir que você coloque recuperação judicial no portfólio do seu escritório, no portfólio da sua atuação profissional. Vivendo de recuperações judiciais e não sobrevivendo. Vivendo bem, com honorários condizentes com as suas expectativas, com, enfim, o prestígio que o trabalho com recuperação judicial oferece. É esse o propósito da linha editorial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo do tema recuperação judicial. Esse 5º episódio vai enfrentar um tema sensível, um tema delicado, e eu pretendo abordá-lo com toda a sensibilidade e delicadeza. Frustração com a advocacia. É hora de fechar o escritório? Esse episódio se destina a advogados e advogadas. Portanto, ele não se destina ao empresário que pretende esclarecer questões que envolvam o processo de recuperação judicial. Se você é empresário e está aqui dialogando comigo, eu sugiro que você visite o momento ideal para o ingresso em recuperação judicial, um vídeo que eu produzi recentemente e que explica qual é o melhor momento para se ventilar o pedido de recuperação judicial, para se amadurecer essa estratégia. Se você pretende ingressar na carreira pública, por assim dizer, concurseiro e pretende ingressar nas fileiras da magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, meu querido colega, não é aqui que você vai ver eu explorar com profundidade os dispositivos da Lei 11.101. Eu pretendo, nessa linha editorial, enfrentar questões práticas, então não é aqui que você vai esclarecer as dúvidas do concurso público, tá bem? Por quê? Porque esse vídeo se destina, essa linha editorial se destina a quem pretende trabalhar com recuperações judiciais e esse episódio em particular se destina especialmente a advogados e advogadas, tá bem? Eu quero iniciar essa conversa dizendo o seguinte: a advocacia é romantizada por boa parte da sociedade. Quem não é advogado, quem não é advogada, olha para nós e nos percebe como profissionais que têm uma vida boa, profissionais que possuem uma carreira invejável, profissionais que possuem honorários interessantíssimos, enfim. A advocacia é vista como uma carreira de prestígio. Essa é a pura verdade, uma carreira que é bem remunerada. Na grande maioria dos circuitos sociais, essa é a percepção que se tem dos advogados e das advogadas. Agora, a questão que eu quero trazer à mesa é a seguinte: hoje, a advocacia está em grande medida proletarizada. Se essa imagem romântica alguma vez correspondeu à realidade, e eu acredito que correspondeu, o período que nós estamos tratando dessa romantização se refere aos anos 80. Anos 70, anos 80, uma época em que haviam poucos advogados e que os advogados não precisavam se destacar tanto para oferir honorários expressivos. Eu conheço histórias de advogados que nos anos 80 e talvez um pouco nos anos 90 alcançaram honorários expressivos em causas que hoje eu tenho segurança em afirmar não mais existem. Eu me lembro de um advogado que me contou que conquistou uma fazenda de 3.200 hectares por quase nada. Na verdade, ele comprou a fazenda com um valor ínfimo. Por quê? Porque ele soube que a fazenda estava sendo objeto de uma execução, conhecia nulidades dessa execução e simplesmente comprou a preço de nada essa fazenda porque o fazendeiro imaginava que iria perder o campo com o prosseguimento do processo. Essas oportunidades que o direito eventualmente pode oferecer não mais existem. Eu quero ir um pouco além com você aqui. Hoje, a carreira de advogado está em grande medida aviltada.
Hoje, em grande medida, o advogado, a advogada, vive uma vida, por assim dizer, coloca aspas aí, proletarizada. E há várias razões para isso. A razão mais importante, a meu juízo, é a explosão do número de universidades, o número de faculdades, o número de instituições que oferecem o curso de direito a partir dos anos 90. Se você fizer um levantamento breve, você vai descobrir que os anos 90 viu explodir o mercado de cursos de direito. E, desde os anos 90, se multiplicam cursos, turmas, formandos na seara jurídica. Veja, essa aspas, democratização ou esta abertura do mercado ocorreu com o direito. Pense comigo e faça um paralelo com a medicina. Nos anos 80, um advogado e um médico tinham uma carreira, do ponto de vista de prestígio e remuneração, mais ou menos parecida. Hoje, se você observar a carreira de um médico convencional, mediano e de um advogado, existe uma distância substantiva do ponto de vista da sua remuneração. Agora, pensa comigo, por que isso ocorreu? Poucos cursos de graduação em medicina, em locais estratégicos, tornou sempre escasso o médico, a médica. Agora, faz o parênteses com o direito. Desde os anos 90, a expansão indiscriminada de graduações em direito. Em 2010, eu fiz um exercício, e presta atenção nessa história, em 2010 eu fiz um exercício de levantamento de cursos de graduação no entorno de onde eu vivia. Eu vivia em Santo Ângelo, região das Missões, Rio Grande do Sul, e no entorno de Santo Ângelo, num raio de 40 quilômetros, nós tínhamos 6 cursos de graduação formando todo semestre, formando todo ano, graduandos em direito. Claro, uma parte não vai para a advocacia, outra parte vai. E essa outra parte é que torna o advogado, hoje, um profissional que não é escasso. Ninguém tem dificuldade de encontrar um advogado. A grande discussão que se tem é se vale a pena cobrar os honorários de consulta. Conheço inúmeros colegas que trabalham pelos honorários de risco ao final do processo, pelo êxito, sem a cobrança para ingressar com a petição inicial, sem mesmo a cobrança para participação de audiências. Enfim, seguramente você também conhece essa realidade. Portanto, desde os anos 90, essa expansão indiscriminada de cursos de graduação fez explodir o mercado do direito, melhor, explodir a advocacia. E aí, qual é a solução para boa parte desses formandos? A solução para uma boa parte é a carreira pública, por isso que eu, inclusive, faço a distinção no início desse vídeo. Se você pretende ingressar nas fileiras da carreira pública, esse vídeo não é para você, de fato não é. Agora, uma outra parte desses formandos ingressou nas fileiras da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a grande verdade. E aí nós chegamos em um momento, e eu vou me referir aqui aos dados de 2022, nós chegamos em um momento em que o Brasil possui 1.300.000 advogados ativos, com a carteira da ordem em dia, com a inscrição e o devido recolhimento da unidade em dia, tá bom? 1.300.000 advogados. Eu não sei se você sabe, mas esse é o maior número de advogados relativos à população do mundo. Eu fiz o levantamento e você vai ficar surpreso, eu tenho convicção disso. Veja o número. O Brasil, em agosto de 2022, tinha 1.300.000 advogados, um advogado para cada 164 brasileiros. A Índia é o único país do mundo que tem em números absolutos mais advogados que o Brasil. Sabe quantos advogados a Índia tem hoje? 2 milhões de advogados. Agora, em uma população de 1,4 bilhão de pessoas, o que significa um advogado para 700 indianos.
Os Estados Unidos também têm 1.300.000 advogados. Agora, a população americana é de 330 milhões de pessoas, a nossa é de 210, 215. Portanto, um advogado para cada 253 habitantes nos Estados Unidos. Ainda para que você tenha uma ideia, na Argentina nós temos 126 mil advogados para uma população de 46 milhões de pessoas. Ou seja, um advogado para cada 365 pessoas. E em Portugal, eu peguei 5 países, em Portugal há hoje 16 mil advogados para 10 milhões de portugueses. Ou seja, um advogado para cada 625 pessoas. Eu vou traçar aqui o quadro. Eu vou aqui desenhar com você a realidade do Brasil hoje do ponto de vista dos advogados. Nós temos um advogado para cada 164 pessoas no Brasil, para cada 164 habitantes. Na Índia, nós temos um advogado para cada 700 habitantes. Nos Estados Unidos, um advogado para cada 253 habitantes. Na Argentina, um advogado para cada 365 pessoas. E em Portugal, um advogado para 625 pessoas. Ou seja, é lei da oferta e da procura. Existe muita oferta. Se existe muita oferta, obviamente, o valor do serviço tende a ser rebaixado. É essa a realidade. São esses os números que justificam as dificuldades que eventualmente você está enfrentando para fechar honorários interessantes, para trabalhar com o que você entende por dignidade no trabalho profissional. Mas existe uma outra variável que eu queria aqui compartilhar. A variável das redes sociais. Antes de ingressar nas redes sociais, especialmente na democratização da informação, eu provoco você a fazer um breve levantamento na sua região. Quantos estudantes de direito estão hoje ingressando no mercado? Quantos estudantes de direito, todos os semestres, todos os anos, ingressam no mercado da advocacia? Faça esse levantamento. E eu vou retomar a questão das redes sociais, a questão da internet. Até os anos 90, o conhecimento jurídico tinha um determinado valor porque ele era um conhecimento hermético, um conhecimento que apenas o iniciado em direito detinha. Hoje, boa parte das questões que envolvem o direito está democratizada nas redes sociais. Se você quer aprender algo sobre recuperação judicial, talvez você tenha acesso nos outros vídeos que eu produzo, por exemplo. Apenas para ilustrar esse fato, hoje pela manhã eu prestei consultoria a uma empresa e a gente fechou um contrato de assessoria negocial que pode ou não resultar em uma recuperação judicial, mas um contrato já muito interessante de renegociação no Sejusc empresarial, e todas as questões graves que o cliente buscava enfrentar, ele tinha discutido, ele tinha, melhor dizendo, compreendido nos meus vídeos. Ele me fez várias perguntas que só poderia formular a partir da audiência dos meus vídeos. E ele disse isso: Marcelo, eu vi o vídeo tal, você fala tal coisa, não dá para a gente fazer isso no meu caso concreto? Ou seja, hoje a informação jurídica ela não é mais monopólio do formado em direito. As informações que envolvem os problemas jurídicos da cidadania hoje estão democratizadas, estão abertas pelas redes sociais. E veja bem, eu nem estou falando do ChatGPT. Nem estou falando disso. E eu até tenho dificuldade dessa inteligência artificial. Não sei se esse é o nome correto, mas eu sei que você compreendeu. O que eu estou querendo aqui chamar a sua atenção, que além do número absurdo, desequilibrado, irrazoável de advogados que hoje estão disputando o mercado e criando uma concorrência desleal, uma concorrência predatória, uma concorrência que, enfim, avilta os honorários. Além dessa realidade, nós temos uma segunda realidade, ou melhor, uma realidade que se complementa a uma leitura sofisticada, contextual, complexa da realidade que você está situado. E esse segundo elemento são as redes sociais. Estamos tratando aqui da internet, estamos tratando aqui do Google, estamos tratando aqui do YouTube, estamos tratando aqui do Instagram, do Facebook, estamos tratando aqui dos conhecimentos compartilhados em redes sociais que tornaram
as informações jurídicas mais abertas. Essa é a grande verdade. Bom, combinado esses dois cenários, nós temos sim um contexto de precarização do trabalho jurídico. Essa é a grande verdade. Você está aqui comigo até agora porque você sabe que eu estou simplesmente trazendo à tona verdades talvez indigestas, mas verdades. Bom, nesse contexto, o que se pode fazer? Uma alternativa é, de fato, abandonar a advocacia. O advogado, a advogada jovem, hoje, pode colocar na mesa outras alternativas. Sim, eu conheço vários que fizeram isso, isso é do jogo, problema algum. Agora, se a decisão não é abandonar o direito, se a decisão não é abandonar a advocacia, se você pretende prosseguir nessa caminhada, existem alguns atalhos, talvez a palavra não seja atalhos, existem alguns caminhos que você precisa trilhar, ao menos prestar atenção. Qual o primeiro caminho? Minha querida colega, meu caríssimo colega, hoje não faz mais qualquer sentido uma advocacia generalista. O advogado generalista morreu. O advogado que pensa poder enfrentar uma ação no direito de família pela manhã, pela tarde discutir direito do consumidor e pela noite discutir o GEC, no GEC, o GCRIM, que seja, ele está simplesmente patinando na realidade. O advogado que se apresenta como especialista em direito previdenciário e direito civil, esse camarada não sabe nada. O advogado que se apresenta como especialista em direito civil, direito da família, direito do consumidor, direito da mulher, direito, enfim, direito penal, direito marítimo. Esse camarada que se apresenta como o especialista em tudo, na realidade ele não tem especialização em nada. E os clientes sabem disso. Esse camarada é o camarada que não vai cobrar a consulta, esse camarada é o camarada que não vai cobrar para ingressar com a petição inicial, esse camarada é o camarada frustrado com o direito, porque não existe mais espaço para o advogado generalista. E não existe mais espaço para esse advogado por uma razão muito simples, quiçá óbvia. Hoje, o advogado generalista sabe pouco mais do que o cidadão que precisa de um serviço jurídico. Porque o cidadão que precisa de um serviço jurídico, ele vai atrás das informações e não raras vezes ele questiona esse advogado generalista que, de fato, não tem profundidade em nenhuma área do direito. É por isso que esse advogado, normalmente, não aufere honorários expressivos. Ele não aufere porque do outro lado da rua tem outro advogado generalista. E o único critério de competitividade que eles conseguiram estabelecer, já que a concorrência não toca a especialização, o único critério é o critério do valor dos honorários. Na realidade, tem um segundo critério que deve ser levado em conta, que é a credibilidade, a confiança. E isso eu estou tratando como um pressuposto. Se você não pretende construir uma relação de confiabilidade com o cliente, se você não tem uma imagem de confiança na sua comunidade, aí, quem sabe, a saída do direito seja um dever. Agora, se você tem esse pressuposto, ou seja, você é um sujeito confiável, você é uma advogada confiável, a sua palavra tem valor, e você atua em várias áreas, é um advogado generalista, você deve refletir a respeito disso e talvez mudar essa atuação. Talvez nós estejamos diante do momento de refletir sobre esse posicionamento. Meu caro colega, se você pretende prosseguir na advocacia, se você é jovem, se você entende o que eu estou aqui provocando, na realidade, a longa vida no direito exige, no meu ponto de vista, duas variáveis. Claro, pressuposto que eu já mencionei de confiabilidade e duas variáveis. Primeira variável, eleição de um nicho particular do direito para, sinceramente, para dominar de A a Z. Você precisa escolher um nicho do direito e saber tudo a seu respeito. Quando eu digo tudo, eu estou falando tudo mesmo. Segundo,
construir um posicionamento social e um posicionamento nas redes ligados a esse assunto que você elegeu como assunto preferencial, como assunto de especialização. Agora veja bem, eu não estou falando aqui especialização no viés de pós-graduação. Nada disso. O seu cliente não está preocupado com a sua especialização. O seu cliente não vai lhe perguntar sobre o seu pós-graduação. Isso diz respeito a uma vaidade acadêmica, isso diz respeito a uma curiosidade, isso diz respeito a uma vontade de participar de grupos de estudo, ótimo. Agora, o seu cliente não vai lhe contratar por causa dessa especialização. O seu cliente vai contratar você em razão da especialização que você apresentou nas redes e apresentou no mundo social em que você está inserido. Então, as duas variáveis. Primeiro, eleger um nicho. E segundo, tão importante quanto se posicionar nesse nicho. Eu vou dar um exemplo para não ficar em recuperação judicial. Depois eu vou abordar um pouco sobre recuperação judicial. Mas eu vou dar outros exemplos. Se você eleger o direito de trânsito como carro-chefe da sua atuação e estudar tudo que envolve direito de trânsito, e eu vou dar aqui alguns exemplos, e depois você construir um posicionamento concetâneo com esse nicho nas redes sociais, você terá fila de clientes no seu escritório. Deixa eu dar um exemplo. Então, imagine que você estudou todas as questões que envolvem a cassação de carteira. Imagina que você estudou todos os recursos administrativos cabíveis no seu estado. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mas existe uma variação aí de Detrans Brasil afora. Então você estudou essas variações na seara administrativa. Imagine que você conhece o entendimento das várias especializadas de direito de trânsito Brasil afora, ou melhor, da sua região. Imagine que você sabe, enfim, assessorar um sujeito que teve a sua carteira perdida, que teve os pontos desbordando dos limites, que teve uma multa expressiva e que você sabe tudo disso. Se você souber tudo acerca desse assunto e souber posicionar a sua carreira nesse viés, eu garanto que seu escritório ficará cheio. Você terá, inclusive, advogados para assessorar. Vou dar um segundo exemplo. Imagino que você, advogada, pode ser um advogado também, mas vamos ficar num exemplo feminino, decida ingressar na assessoria a mulheres. Imagine que você decida compreender de A a Z a Lei Maria da Penha, decida verticalizar o estudo sobre os direitos da mulher e construir um posicionamento concetâneo alinhado com esse nicho particular do direito. Não existe disciplina na faculdade do direito da mulher, eu sei disso, mas existe um recorte temático que você pode construir a partir da perspectiva da mulher sobre variadas questões, sobre direito de família, sobre violência doméstica, sobre sistema penitenciário feminino, enfim. Escolha esse assunto e dirija todas as suas energias para compreender tudo que envolve esse complexo tema, tá bem? Compreendeu. O que você deve fazer? Construir um posicionamento a partir desse nicho. O que significa esse posicionamento que eu me refiro? Significa produção de muito conteúdo para pessoas que tenham interesse nessa temática. Muito conteúdo significa conteúdo estratégico, conteúdo produzido visando esse prospecto. Tá bem? Se você fizer isso, por exemplo, em direito da mulher, por exemplo, em direito de trânsito, você vai se surpreender, porque provavelmente as pessoas que precisam de direito de trânsito, as pessoas que precisam de alguma assessoria na seara do direito da mulher, vão lhe procurar. E vou dizer mais, vão lhe procurar atribuindo a você a autoridade nesse nicho que você elegeu. Compreende a lógica? Então você elegeu direito de trânsito, você elegeu direito da mulher e produziu muito conteúdo nessa área. Conteúdo alinhado com as expectativas, com as curiosidades, com as dúvidas do seu potencial cliente. Deixa eu lhe dizer, em algum momento, depois de uma produção, depois de algum tempo,
em algum momento você será visto, você será vista como referência nesse nicho que você elegeu. E aí acontece a mágica. Você poderá cobrar honorários para uma consulta. Por quê? Porque o seu cliente vai querer conversar com você. O seu cliente sabe que você não é um advogado generalista que atira em todas as áreas. Você é um advogado especialista em o nicho que você elegeu. Portanto, você vai resolver. Mais que isso, o seu cliente em potencial já assistiu vídeos seus. 1, 2, 3, 4. E isso quer dizer que ele já se relaciona com você antes mesmo de você conhecê-lo, de você conhecê-la. Esse é o caminho para a construção de uma carreira jurídica nos idos do século XXI. No que toca à recuperação judicial, é exatamente isso que eu faço. Há 10 anos eu trabalho com recuperações judiciais. Há 10 anos eu integro uma equipe de administração judicial que atua nas maiores recuperações judiciais da região sul do Brasil. Há 10 anos eu estudo diariamente as variáveis envolvidas no processo de recuperação judicial. Desde a petição inicial, passando pelo plano de recuperação, passando pela aprovação nesse plano da negociação com o conjunto de credores, da fiscalização da recuperanda e do encerramento da recuperação judicial. Eu faço isso diariamente e você sabe disso. Agora, deixa eu lhe contar um segredo. Em razão dessa experiência offline que eu tenho desde 2013, 2014, em 2020 eu decidi produzir conteúdos em redes sociais sobre recuperação judicial. O que aconteceu? Desde 2020 eu passei a atuar não mais no Rio Grande do Sul, na região noroeste do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Hoje eu atuo em recuperações judiciais do Brasil inteiro. Mais que isso, hoje os players, hoje os empresários que possuem alguma dificuldade, querem me ouvir a respeito da sua situação, do seu contexto, das suas dificuldades. Eu estou gravando esse vídeo de uma quinta-feira, dia 18 de maio. Nessa semana, eu tive 3 consultas com clientes novos. Novos. Eu não estou falando da minha carteira de clientes. Eu simplesmente não tenho mais agenda para atender novos clientes. Por quê? Porque o dia tem só 24 horas. Agora, clientes que vieram em razão desse conjunto de conteúdos absolutamente íntegros, respeitando todos os padrões éticos que o Estatuto da Ordem informa, mas colocando conteúdos, informando com qualidade, com eficiência, alinhando o nicho particular que eu atuo com o conjunto de conteúdos que o meu potencial cliente tem curiosidade e interesse em conhecer. Essa é a receita para fazer frente a esse cenário predatório que é o cenário da advocacia contemporânea. Eleja um tema, eleja um nicho e vá atrás desse nicho. Se não for a recuperação judicial, meu irmão, tudo bem. Se não for recuperação judicial, minha querida colega, eleja o que mais faz o seu coração cantar. Escolha o nicho que faz você feliz, que faz você, antes de dormir, ler a respeito, que cria a sua atenção quando vê uma notícia na televisão, que faz você mobilizar suas energias para participar de um debate, de uma discussão mais acalorada. Eleja o tema, aprofunde com todas as forças esse tema e depois se esforce para produzir conteúdos alinhados com esse nicho do direito. Um grande erro que eu encontro nos colegas é que os colegas simplesmente desanimam. Produzem 1, 2, 3 vídeos e esquecem que isso é uma rotina que não acaba. E nesse sentido, o treinamento avançado em recuperação judicial produz uma lógica, eu criei uma lógica de produção de conteúdo que é muito interessante para esse alinhamento. Na minha percepção, a partir da minha experiência, eu recomendo que se você não tem nenhum nicho e gosta de recuperação judicial, percebe recuperação judicial como um remédio interessante ao agente econômico em crise, me acompanha, eu recomendo que você avalie fazer o que eu estou fazendo em perspectiva regional. Você não precisa produzir conteúdos diariamente como eu faço, porque a minha intenção é ser visto no Brasil inteiro.
em todas as regiões. O seu desafio como advogado, como advogada que pretende trabalhar com recuperações judiciais, se essa for a sua escolha, é ser referência na sua região. E deixa eu te contar uma notícia maravilhosa nesse final de vídeo. Nós estamos mais de 30 minutos conversando, eu acredito, ou depois vai ter os ajustes, os cortes, vai ficar menos de 30 minutos, eu não sei. Uma notícia maravilhosa que eu vou lhe dar é a seguinte: se você fizer o que eu estou lhe dizendo hoje, na sua região, você será referência em recuperações judiciais. E se você precisa de um espaço para construir essas competências, o nome desse espaço, eu não estou aqui fazendo propaganda, nem está no roteiro isso, mas enfim, o nome do espaço é Treinamento Avançado em Recuperação Judicial. Por quê? Porque eu, de um lado, construo as competências com você para você trabalhar com recuperação judicial e, de outro lado, eu vou lhe apresentar um itinerário de construção de posicionamento absolutamente inédito no mercado no que toca a recuperação judicial e que, de outro lado, tem, sim, o teste da experiência. É o que eu já fiz, é o que eu estou fazendo. Se esse é seu propósito, acompanhe meus vídeos. Quando eu abrir uma nova turma, você ingresse nessa nova turma que não vai se arrepender. Agora, se você não pretende trabalhar com recuperação judicial, tudo bem, não é esse o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é o seguinte: produza conteúdos alinhados com o nicho do direito que faça o seu coração cantar. Se o seu coração canta por direito de família, cara, escolhe o direito de família, vai para cima do direito de família e produz muito conteúdo sobre direito de família. Eu entendo que você vai ter uma concorrência, porque já existem advogados há 20, 30, 40, 50 anos, referências em todas as regiões do Brasil em direito de família, mas você vai construir o seu espaço. Se você é apaixonado por direito penal, cara, eleja uma área do direito penal ou mesmo fique nessa grande área do direito penal e se destaque como alguém que é autoridade em direito penal na sua região. Você também poderá cobrar honorários de consulta, você também poderá cobrar honorários expressivos na sua atuação. O que não cabe mais em 2023 é você acreditar no mito do advogado que atua em todas as áreas. Isso é um mito. Isso não corresponde à realidade da advocacia contemporânea. Se você decidir ficar pulando de galho em galho e atuando em todas as áreas, eu vou lhe dizer, você vai enveredar, infelizmente, e com o meu alerta, ouvindo o meu alerta, porque chegou até aqui, você vai enveredar para a advocacia proletarizada e vai estar disputando honorários aviltantes. Eu não quero isso para você, por isso esse vídeo é aberto. Eu estou lhe oferecendo uma linha de atuação sem nenhuma contrapartida. Você sequer precisa ingressar na seara de recuperações judiciais. O que você deve é amadurecer uma estratégia a partir da eleição do nicho particular do direito. Por que recuperação judicial? Recuperação judicial é o único processo que oferece honorários interessantes desde antes da distribuição da petição inicial. Mas isso é outra conversa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me estendi um pouco, mas foi com o coração generoso, o coração aberto, querendo sim lhe ajudar na sua jornada. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta-o e me envie perguntas, sugestões, provocações, que eu vou ter imenso prazer em conversar a respeito. Tá bem? Grande abraço, estamos juntos.